Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Em Cada Vinil Há Uma História, o quadro da Rádio Monte Carlo FM. E dessa vez o nosso convidado é o Thales. Oi, Thales, tudo bem? Oi, Seja tudo bem-vindo. bom. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre boa música, né? Isso não tem hora, né? É verdade, com certeza. Então, Thales, eu queria que você começasse a contar pra gente como que você começou a colecionar. Desde criança, assim, com a minha mãe, quando eu comprava brinquedos, né, e disco, e eu ia para os discos dela. Então, discos legal. do Gil, discos do Bethânia, e, enfim, né? Então, a MPB, desde criança, eu escuto, e gostava mais de discos do que jogar bola. Então, isso aí foi desde sempre, assim, sabe? E aí foi uma constante até hoje, né? Sim, e tem, dos que você trouxe aqui pra gente, tem algum que você herdou aí? Não, doar é complicado. É. Eu aceito doações. É, Né? mas assim, da história dos que a sua mãe tinha, assim, você... Tem. Eu trouxe alguns. Tipo, o primeiro que eu trouxe é esse aqui por causa da Tina Turner, né? Tá, pode falar. Ah, porque, sim. o que acontece? É uma homenagem já de cara, né? Sim, sim. Esse disco é o Soul Train, tá? Esse disco aqui era um milionário, Don Cornelius, o nome do cara, Don Cornelius, né? Tá. Ele incentivava os artistas financeiramente e tal, que não tinham dinheiro para gravar, certo? E desses artistas, James Brown, só. Ike Turner e Tina Turner, que ela tinha uma dupla com o marido dela, Ike Turner, sim. Tá? Tem Isley Brothers. Essa banda Isley Brothers foi a banda que lançou o Jimi Hendrix. Tá? Tem vários discos com... Então, tipo, esse disco aqui é um dos discos mais importantes que eu tenho, né? É um disco gringo e tal. E tem 2 do Soul Train, tá? Mas tem... Eu como eu estava falando antes, eu vendi alguns discos na época do CD. Achei, né? Todo mundo fez isso, né? Trocar os discos por CD, e hoje o CD ficou... Simplesmente acabou, praticamente. Tem, mas não é... O vinil ficou para sempre, né? E muitos desses eu não recuperei ainda. Sim. Então, o primeiro disco que eu lembro, que eu comprei com meio dinheiro, foi o Paul McCartney, Tug of War, de 83. Fui com a mãe e comprei, eu quero esse disco aqui. Que legal. Né? Que tem uma música com Michael Jackson, chama-se Say, 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 né? Sim, toca então, as minhas lembranças que eu tenho são o Luar, do Gil, o Tug of War, do Paul McCartney, e o Pepeu Gomes, o Raio Laser. Olha só, né? Tudo eclético, bem aleatório. Isso tocava na rádio, né? Tocava na rádio. E eu sou músico também, né? Nas horas vagas. Nas horas vagas, profissionalmente, enfim, né? E você toca sua vida assim, profissional, que ritmos eu toco guitarra, eu tenho um estúdio que eu dou aula de violão e guitarra também, né? E eu consegui tocar com alguns artistas que eu colecionava. Isso pra mim não tem preço, né? E até trouxe também os discos desses artistas que eu toquei, mostrar, tá? O Fernando Deluc, do RPM. Aí tem o disco do RPM, tem foto do show que eu toquei. Isso aqui foi no Rio Grande do Sul. Aqui também é foto do show. Teve o Marcelo Nova, que ele veio aqui, eu acompanhei ele também com a banda do Eck Laurindo, que é a banda que eu acompanho. Né? Aqui tá, eu vou mostrar o disco autografado. Todos eles estão autografados, né? Aqui o Marcelo Nova. Aqui fotos do show também, né? Vou mostrar rapidinho as fotos. Assim, o Supla, ele ia dar certo de eu tocar com ele, só que daí ele trouxe a banda dele, né? Mas eu consegui trocar uma ideia, troquei uma ideia bem legal com ele, assim, muita história, assim, né? Supla. Né? Do Rio Grande do Sul, o TNT, né? Toquei com o Tchê Gomes, que é o guitarrista. Esse disco aqui é muito legal, que é o disco que tem Não Sei, Irmã do Dr. Robert, umas músicas que estouraram aqui na nossa região. Autografado também. Autografado atrás. Fotos do show. Que legal. E não que você fosse vender, né? Mas se não, isso aqui não. Teve alguns valeria bastante dinheiro, né? Porque quando está autografado ele tem um valor maior. Né? Mas esses discos não tem como. Esse aqui tem... na verdade existe a diferença de valor e preço, né? Tem isso, né? Tem mais um camisa de vendas. Esse disco aqui, que foi o... Eu praticamente quase fui pra rua de casa por causa desse disco aqui. Né? Quem viveu... esse disco aqui... Hoje, tudo quanto é música tem palavrão. Camisa de vendas. É do Marcelo Nova, né? Esse disco aí,
tipo, numa época de Gil, de Caetano, a letra valia mais do que a música, né? Poesia, né? Não é igual tá hoje em dia, né? Então, tipo, o que acontece? Aí tu vê uma banda de rock, o cara falando um monte de palavrão. Esse disco foi recolhido das lojas. Foi recolhido. Então, quem comprou na época. Né? E daí, tipo, isso virou um tiro no pé. Porque daí o jovem, adolescente, pra ele é o máximo isso. Sim. Aí foi descoberto que eu tinha esse disco em casa. Então, foi complicado. Deu problema. Mas daí, na mesma época, acabou a ditadura, acabou, né? Ali em 85, a liberdade de expressão foi liberada e tal, e aí veio o Titãs, com o Cabeça Dinossauro, também falando palavrão, mas daí já não teve tanto impacto como foi isso aqui. Sim. E hoje tá como tá, né? Mas pelo Isso menos, hoje, a música era bem melhor, né? Tanto com a letra, e era mais uma resposta contra a ditadura e tal, né? Não era pra xingar e tal, era tudo pra proposital, né? Outro disco legal que eu trouxe é do Smiths, né? Que a gente perdeu um dos músicos agora. Que, tipo assim, isso aqui, pra te ter uma ideia, o Smiths aqui no Brasil não foi tanto... Vou até mostrar o cara que morreu aqui, que é o Andy Herc, o primeiro que tá aqui, o baixista. Né? Ele morreu recentemente, Ele morreu uns 4, 5 dias atrás, eu lembro. Então o que acontece? O Smiths aqui estourou 2 músicas, mas lá na Inglaterra foi tipo Beatles, assim. Foi praticamente, pra te ter uma ideia, 4 pessoas se mataram quando o Smiths acabou. Foi uma coisa... Tamanho, lá foi... Então, tipo assim, isso, tipo, eles ficaram meio com medo. Tipo, não vamos mais voltar. E cada um seguiu a sua carreira. Sim. E o sonho de todo mundo era eles voltar. Até o Oasis, pra te ver, o Oasis... o sonho deles era ver o Smiths voltar. Eles não voltaram. Agora acabou. A esperança que tinha de eles voltarem. E também porque o Morrison, o vocalista, ele tá fazendo muito sucesso com a carreira solo, né? Ele bota 40 mil pessoas num show dele lá. Então, tipo, pra ele nem interessava voltar, né? Mas daí ele fez uma nota e tal, dizendo, mas que agora não adianta mais, né? Fazer o quê, né? Essa aqui, falando de estádio, falando de tudo, as bandas que lotavam estádios no Brasil, essa aqui foi a primeira. Banda, Secos e Molhados, tá? Nós recebemos desculpa te interromper, recebemos uma convidada que ela falou alguma coisa sobre esse disco, dele ser super raro. Acho que tiveram poucos exemplares, ou foi alguma premiação. Tu só acha original de época. Né? Só acha original de época, só de 73, se não me engano. Porque eles brigaram, então o Ney Matogrosso saiu e explodiu, né? Então o João Ricardo, ele cortou todos os lançamentos. Aí o baterista do Titãs, o Charles Gavan, ele, cara, isso aqui não pode passar despercebido. Aí conseguiu a muito custo liberação desse disco, né, e passou para CD. Ele, na época do CD, né, ele conseguiu fazer uma compilação porque o disco o CD dava para colocar 2 vinis na época, né? Daí colocou os 2 primeiros discos do Secos num CD e vendeu muito. Aí, mas ele não dava entrevista, ele ficou muito magoado, né, com a saída do Ney, porque não adianta, né? O vocalista sempre impacta mais. Né? Então, e os discos são bons sem o Ney, os depois, mas não deu certo, assim, né? E Rita, né? Maior perda, né? Eu acho que depois de Elis Regina... Com certeza. Maior perda, né? Maior perda. Esse disco é raro, essa edição, porque foram feitas algumas cópias capa dupla e depois não fizeram mais capa dupla. Então esse disco aqui... Esse aqui eu ganhei de presente. Está lindo. De um senhor músico também, Walter dos Anjos, grande músico da banda Líderes. Super luxo. Esse aqui é bem raro. Som Livre, né? Livre. A Som Livre que é uma das maiores produtoras de... Tu vê o selo da Som Livre, de 70 até 80 e poucos, pode comprar sem medo, né? Né? Tu já sabe que a música vai ser... Né? Então, trouxe algumas curiosidades também. Os discos, né? Até tem um Smiths aqui. Acho que não trouxe Smiths. Que pena. Deixa eu ver. Eu tenho porque o disco todo mundo conhece ele pretinho, durinho, assim, mas ele não é assim. A matriz dele... jurava que tinha trago, mas é um material diferente? Ele é um plástico, ele é bem... tem o nome, como que é? Flexidisc. Eu nunca tinha escutado. Que pena, cara. Eu trouxe...
Mas eu vou mostrar um é mais ou menos tipo esse aqui, ó, do Hendrix. Esse disco aqui existe 700 cópias no mundo. Tá? Um amigo meu foi para Portugal, ele comprou esse aqui, o Jerry, grande Jerry, músico, guitarrista. Ele trouxe esse disco aqui para mim, que ele sabia que eu era fanático, ele, vou levar esse aqui. Olha só, a capa do disco já é impressa, né? Chama-se Picture Disc. Que legal. Ela já é impressa. Só que, se tu tá vendo, é um plastiquinho, ó. Isso aqui é o disco. Esse plastiquinho, tirar, ele dobra e tudo. E ele é prensado nessa borracha preta aqui. Tá, sabe? Entendi. Então, aí você coloca ele normal? Normal, A agulha aqui, ele vai tocar? Vai tocar. Ah, tá aqui, agora que eu vi. Isso, porque o disco, na verdade, é assim. Ele é só esse fininho. E eu achei que tinha trago aqui. Deixa eu dar mais uma bisolhada aqui. Nossa, legal esse aqui. Como que é o nome mesmo, Thales? Chama-se Flex Disc. Não, esse aqui é o Picture Disc, desculpa. Picture Disc. O Flex está impresso nele. Então eu tenho o Flex, sabe? Então eu jurava que eu tinha trago, não trouxe. Na próxima você traz. Ter mais. Tem mais outro do Hendrix. Esse também veio de lá. São os dois. Esse aqui é vermelho. Mesmo, o Hendrix. Tem o lance eu adoro quando vem esses discos coloridos, assim, diferentes. Tem a rotação dos discos aqui era 33 RPM, esse aqui é 45. Então tem alguns aparelhos, esse aqui não sei se tem. Esse aqui eu acho que não tem. Ele não tem, ele é 33 já de cara. Alguns... Como que você vê? Tem escrito aqui, quer ver? Aonde? Deixa eu ver se aparece aqui. 45 RPM, quer ver? Deixa eu ver se está na capa. Mas você olhou aqui pro toca-disco, você já vi que não tem. Mas geralmente, você sabe que é? Geralmente era aqui, ó. Aqui assim tinha assim, ó. 33, 45 e 78. Tá? 33. É onde que a agulha alcança, é isso? Ali tinha um negocinho assim que ele fazia tac, tac, aí tu botava, quase todos têm. É porque esse aqui era... tem ali um negocinho ali do lado, ó, uma alavanquinha. Não sei se tem a ver. Só para levantar ali, né? Geralmente, todos os compactos gringos é 45 RPM. Esse aqui não tem. Mas deve ter, porque deve estar pequenininho aqui. Mas porque se tu botar, ele vai ficar... vai ficar assim, sabe? Então, até se der para testar, tu vai ver que vai estar estranho. Esse aqui também... Esse aqui deve ter, que é impossível não ter, cara. Quer ver? 45 RPM, vamos ver. Porque o gringo, ele já... Aí, quando vinha pro Brasil, eles tinham essa tarja ali para o pessoal sacar. Porque os discos de música clássica dos anos 50, todos são 78 rotações do Brasil. O disco do brasileiro de música clássica é tudo 78 rotações. Tá? E daí tem o 78 e 45. Os compactos, todos que vêm de fora são 45. É muito difícil... deixa eu ver aqui se não está aqui dentro o Flex. Ô Thales, e a sua coleção consiste assim em quantos discos? Eu já cheguei a ter 1.000 e poucos vinis, 1.100, assim. Aí hoje eu tô com um pouquinho, tô com 500. Pouquinho, né? É pouquinho, perto do pessoal que vem aqui que tem, né? Mas assim, são discos que eu consegui de coração. De coração, né? Mesmo, né? E você só coleciona ou você também vende, troca? Eu troco, às vezes eu tenho 2... Aí eu duplicata, daí eu vou troco. Tem alguns amigos que eu troco, assim, né? E às vezes eu quero muito vinil, às vezes dou até 3 que eu não tenho, né? Para recuperar, assim. Mas tudo... Tem um disco, não sei se posso mostrar. Pode mostrar. Foi um disco proibido do Jimi Hendrix. É? Pode mostrar. Pode mostrar mesmo, ó. É meio complicado. Aquela que gosta de polêmica. Pode mostrar. Esse disco aqui, ele foi proibido, tá? Nos Estados Unidos. E aqui também foi proibido. Existe... Qual o artista? É o Jimi Hendrix. Chama-se Electric Ladyland. É um disco duplo do Jimi Hendrix. Esse disco aqui, existe, acho, 20.000 cópias, uma coisa assim. E esse aqui é um disco nacional. Ele não vale tanto quanto o gringo, né? Mas brasileiro foi feito muito pouco, se não me engano, 10.000 cópias desse disco aqui, com essa capa, né? Aí a capa, geralmente, tu vê com essa capa aqui, ó, geralmente ele vem assim, ó, quando é proibido, ele vem com essa capa aqui, meio envermelhada. Tem uma sacada já. Mas daí, mesmo assim, proibiram e cortaram, fizeram só essa capa com vermelho, assim. Então, eu acho que esse aqui é um dos discos mais raros que eu tenho aqui, porque o Electric Ladyland, para colecionador, é bem... Eu tive esse disco, eu levei quase 10 anos para conseguir de novo. Porque na época eu vendi, achei que era o CD, né? Achei que aquela coisa toda. E isso aqui,
Pelo jeito você é bem fã do Jimi Hendrix. Eu fazia show dele. Ah, tá. Caracterizado, tipo fazia caracterizado, tudo. Fazia um show. Porque eu tô vendo tudo foi bem legal. Uma vez a gente abriu o show. Eu trouxe só alguns, né? Tenho mais de. Porque, na verdade, o Jimi Hendrix tem 4 discos. Tá? Só que acontece? Só que ele era muito requisitado. Ele não parava. Tipo, o Jimmy, vem aqui gravar aqui. Ele não parava, ele gravava com todo mundo. Todo mundo, desde Stones, de todo mundo. Então tem muito material dele pirata. E muita coisa foi lançada. E aí a família dele só nos anos 80 conseguiu esse material de novo e teve que comprar os piratas para depois lançar o... Né? Hoje só tem a minha irmã dele viva, né? Que ela até é bem legal. Ela conseguiu resgatar muita... Cara, tem muita coisa legal assim, de Jimi Hendrix, assim, tocando com Miles Davis. Sabe, bem legal, porque ele é um cara que gravou pouco, né, em vida, assim, disco, mas muita participação que dá mais que discos, né? Muita coisa. Tem ele com o The Doors, com o Jim Morrison. Que legal. Né? Então, aqui no Brasil também ele não fez tanto barulho, sabe, assim, só pro pessoal dos anos 70 mesmo que curtiu, né? Mas lá fora tem como, né? Não tem músico, não só guitarrista, porque daí a gente vai para outra entrevista que vão falar sobre música. Né? Ó, eu tenho esse Saiu numa próxima. Esqueci o disco dentro do aparelho, não acredito. Esse sou eu, né? Então, olha só, isso aqui na verdade parece um LP, mas não é um LP, é um DVD. É um Laserdisc. Sério? Os DVDs antes eram assim, eram gigantescos, é igual um vinil, só que ele é um CD, assim. O LD chama-se Laserdisc, né? LD tem o Compact Disc, que é o CD, e o LD, que é Laserdisc. E era do tamanho de um vinil. Isso aqui também ganhei de presente, isso aqui. Aí tem um show de Jimi Hendrix bem raro. E tu vê que esse show só tem LD. Então eu fui obrigado a comprar o LD. Sim, com certeza. Né? E eu fui obrigado a comprar o aparelho também, que não existe, né? Que é o eu LD. ia perguntar como que faz para reproduzir. Porque ele não vingou esse aparelho, né? Ele era muito caro e muito grande e tal, daí era igual vinil. Pô, o pessoal já tava com CD. Aí vem um vídeo assim, depois, então vamos diminuir. Aí veio o DVD, foi um sucesso, né? Então isso aqui ficou obsoleto, né? Então, tipo, eu tenho... Não só rentei, mas alguns, assim. Mas o legal do fã é isso, né? Tu comprar uma coisa que não tem... Isso, que né? é quase exclusivo. E aí, e se por acaso tu botar isso aqui no YouTube, obviamente a irmã dele vai tirar, né? Porque ela pega e passa pra eles, né? Eles fazem quer ver, ó, esse selo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ó, toda vida que tu vê esse selo aqui, ó, com essa carinha aqui, é do espólio da família. Entendi. Não sei se dá pra ver um Hendrix bem pequenininho aqui. Aqui, né? Então aqui também tem um pouquinho maior, ó. Então isso aqui já passou por eles, assim, então, tipo, e a qualidade vai estar melhor. Tem isso também. Muda, tu vê, porque os piratas era gravado de qualquer jeito, né? Outro vinil legal é um guitarrista que a gente perdeu há pouco tempo, que é o Jeff Beck, né? Esse aqui é um novo Hendrix também, sabe? Ó, Jeff Beck. Foi uma perda muito grande para a música, para a guitarra em geral, assim, sabe? Até hoje o pessoal não fez tributo ainda, porque quem terá coragem de fazer o tributo do Jeff Beck, né? Tem que ser muito... ele tocava... ousado. Tocava sem palheta, só com o dedo, tira um som totalmente... então foi uma perda grande também. E esse disco aqui também é outro disco emblemático, né? Não tem nada, né? Legal. Capa totalmente. O que é isso aqui, né? Isso aqui é o álbum branco dos Beatles, né? Esse também é original. Tem alguma coisa escrita ali. Tem bem... só pra saber mesmo, ó. Sabe? The Beatles. Esse também ganhei de presente. Que legal. Esse aqui é original de época. Mas esse daí, ele foi lançado assim, propositalmente? Foi. Ou é daquele tipo de disco que eles gravavam pra colocar nas rádios? Não, esse disco aqui, a banda acabou nesse disco praticamente. Né? Eles estavam tudo brigado. Até tem o Get Back. Será que tem alguma coisa a ver, por isso que não teve nada na capa? Pode ser. Apesar que tem a foto dele. Dentro tem. Né? Esse disco aqui é muito legal pro fã, porque ele, tipo assim, tu encontra esse disco assim, ó. Geralmente tu encontra, mas tu não. O original vem com isso aqui, ó, que é o legal, né? Ó, ele vem com tudo isso aqui, ó. Olha só, as fotos da época. Muita gente fez quadro dessas fotos aqui, ó. Imagina. Ó. Né? John Lennon, Ringo, né? George. E assim tem o pôster com as letras. Isso aqui, ó,
né? Que é o legal. Olha só, aí tem a letra, tem tudo, tem todas as letras, e depois tem mais, porque a Beatlemania foi uma coisa, não sei, acho que não vai nem dar para mostrar tudo, né? Ó, assim, aí. Peraí. Ó. Aí tu compra o CD, gente, não tem graça, que é tudo pequenininho. É tudo pequenininho, né? Deixa eu dobrar aqui e mostrar um pouquinho, que tem as letras das músicas. Aqui. Esse disco eu ganhei do Walter dos Anjos, um músico muito requisitado dos anos 70, né? E ele comprou na época isso aí. Eu só imagino o que não era, né? E... Isso hoje em dia deve valer uma grana. Isso aqui é bem... Nossa. Eu vi em 5 mil. Só tem... Não, e não é o preço, é o 5 mil, é o lance. O primeiro lance. O lance. Agora tu imagina quanto é que tá o álbum gringo, original de época. São vários rins, né? E fã paga, né? As milionárias pagam, né? Quem tem condições, ver um negócio desse já fica... A história desse disco aí, isso aqui marcou o fim dos Beatles, tá? Todo mundo bota a culpa na Yoko, mas no documentário mostra que todo mundo levava as esposas pro show, pro ensaio, então por que botaram só a culpa nela, né? Então, esse disco aqui teve um maluco chamado Charles Manson, né? Que foi o primeiro serial killer da história. Tu sabe a história, né? Sei. Então, um cara daquele, o que ele fez, como é que tu vai sair na rua pra tocar com um serial killer que mata as pessoas por causa das tuas músicas, cara? Cara, eles ficaram desesperados. Eles não queriam mais nem sair de casa. E isso aqui, eu não sei qual foi a resposta, só que o Manson entendeu que isso aqui era o selo branco, né, que causaria destruição sobre a Terra. Ele estava só esperando isso, que a Bíblia fala dos cavaleiros da Apocalipse. Aquela maluquice de quem tomava LSD nos anos 60, né? Enfim, né? Eles tinham muito misticismo, essa coisa, mas a banda acabou por causa do Charles Manson, cara. Minha opinião, né? Porque... E a família dele, que é malucos, né? Aí depois, quando ele foi preso, aí todo mundo começou a tocar. A prova foi essa. Todo mundo lançou disco solo, já estava tudo brigado, né? E tem mais alguns... Esses discos, da nossa... Negra, esse é o primeiro. Poucas pessoas conhecem, mas Cidade Negra já teve outro vocalista, né? Que foi o Ras Bernardo. Né? Eu não cheguei a tocar com ele, mas eu conheci, troquei uma ideia. Eu abri o show dele. E tá autografado também. É bem legal a história, né? Até agora, ele tá pra... Eles voltaram, né? Porque, essa formação voltou? Voltou. Esse aqui, o batera... Esse aqui e esse aqui estão juntos. Os três estão juntos. Esse aqui estão juntos. Esse aqui ficou com o Tony Garrido. Tá. Porque eles brigaram. Que ficou depois eles brigaram, porque, né? se eu não me engano, o nome era dele, do Ras, né? Aí ele saiu de boa, porque ele queria falar sobre a periferia, as músicas dele eram assim, né? A mensagem e tal, né? A verdadeira verdade, tal. Então, os produtores falando, cara, você tem que fazer uma música mais comercial, falar do surf, falar de gatinho, de não sei o quê. E ele... Porque era o que vendia na época, esse aqui também, não vende, né? Aí ele, não quero isso. Aí saiu de boa e entregou. E os caras estouraram de uma tal forma, né? Que foi um absurdo na Cidade Negra com o Ras Bernardo, né? Com o Tony Garrido. Aí o que acontece? Ficou aquele comercial, só que agora com essa política que a gente tem, com o mundo do jeito que tá, o pessoal começou a escutar muito as músicas do Ras. E começaram a pedir. E com isso teve uma briga interna na banda e tiraram o Garrido da banda. Olha só que loucura, cara. E entrou o Ras de novo. Só que daí o Garrido, não sei o que deu, que ele parece que registrou o nome, e eles não podem mais usar o nome Cidade Negra. Originais Cidade. Daí piorou também, né? Piorou, pode mais... Só que o Garrido tá se dando muito bem na carreira solo. Sim. Então tá assim, hoje de uma banda fizeram duas, né? Aí quem gosta da fase do Garrido vê ele carreira solo, né? Tem eu acho que no, dois, fim, né? No fim ficou bom pra todo mundo, assim, sim, né? É uma história. E outra, essa banda aqui é o Ratones, tá? É uma banda bem legal nos anos 80 aqui, que fazia muito sucesso. Mas é nacional? É daqui de Santa Catarina. De Tubarão até. Que legal. Hoje eles moram em Floripa, eu acho. E essa banda fez muito sucesso aqui, só que eles cantavam em inglês. Então, vamos mudar, né, cantar as músicas e vamos cantar em português. Aí eles fizeram essa banda que eu acho que tu vai lembrar, que é o Tubarão.
Lembra? Vou conquistar seu coração. Infelizmente eu não conheço porque eu sou de São Paulo. Ah, então faz parte. Então, normal. Mas o pessoal daqui, ó... os ouvintes com certeza vão conhecer, então. O Tubarão e o Expresso, né? Pô, na época eles lançaram esses dois discos juntos, né? Ó, Tubarão e Expresso. O Expresso também fez muito... São duas bandas diferentes? O Ratones mudou para Tubarão, aqui, né? E esse aqui é o Expresso, que é uma banda muito conceituada aqui em Santa Catarina. Inclusive faleceu o vocalista, né? Então, outra coisa interessante, esse cara aqui, ó, ele foi tecladista do Legião Urbana. Ele saiu daqui e foi pro Legião Urbana. Legal. Não sei se eles fizeram algum show juntos e o Legião gostou dele e levou, que é o Carlos Trilha. Né? Ele gravou até os discos solos do Renato, aquele italiano. Que legal. O cara bem conceituado também. Gravou com a Marina, infinito, né? Que show de bola. O primeiro do Elvis, 1956. Esse aqui é rarinho também. Que legal. Só que é nacional, né? Não vale tanto. Sim. Mas essa capa foi imitada por um monte de gente. Esse nome rosa aqui, várias pessoas copiaram The Clash, quebrando aquele baixo, aquela capa famosa. Sei. The Clash aqui, London Calling, né? Não sei se temos tempo ainda. Esse aqui é o Andy Summers, é um guitarrista que eu adoro também. Ele é guitarrista do The Police. Tá? E eu toquei com o baixista do Barão Vermelho, tá? Que é o Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos, ele montou uma banda com um baterista do Paralama do Sucesso, o João Baroni, e com ele. Chama-se Call the Police. Chame a polícia, né? Que legal. Tá? E aí, aí teve um show dele que eu não consegui falar com ele, que é bem difícil, né? Chegar no cara, né? Mas eu consegui chegar no Rodrigo aqui e eu cheguei a fazer um som com ele daí. A gente montou um trio, eu toquei no Rio Grande do Sul, ele e o Dinho, que é outro músico também, que tá aqui, né? A gente fez alguns shows no Rio Grande do Sul com ele e as histórias parece que ele fazia parte do Greenpeace, né? E ele também fazia parte do Greenpeace. Aí foram, será que vai dar pra gente conversar? Né? Cheguei a trocar uma ideia, dessa ideia virou uma banda. Né? Legal. E eles estão tocando por tudo. Já saiu na página do Police, tem um compacto do Police aqui. Já saiu na página do Police, a banda deles. Os caras falam, legal, eles estão levando o espírito do Police, porque o Sting não quer mais voltar pro Police, né? E ele tá parado. O baterista faz trilha para cinema, é um cara bem, né, o Stuart Copeland aqui fez participação no show do Foo Fighters, e ele tá parado desde aquela vez. Daí ele, e os caras liberaram para ele tocar, eles estão fazendo a turnê América Latina inteira, né? E é legal que, eu não toquei com um cara que tocou com um cara desse, sabe? É surreal, sim, assim. Imagina. Mas quando tu tá no meio da música, as coisas vão acontecendo, assim, né? Que bom. As coisas, né? Então, essa é a minha história, né? Faltou alguns, esqueci alguns, né? Imagina, a gente marca uma outra aí para você trazer outros discos. Desculpa a bagunça aí que ficou. Imagina, não, rapidinho a gente organiza aqui. Então eu quero agradecer a sua participação, obrigado. Tá? Vamos marcar para você voltar. Claro. Para trazer mais discos e contar mais um pouquinho das suas histórias, que eu vi que tem uma carga grande de histórias. Tem. Que legal. Um pouco. Muito obrigada, Thales. Obrigado. Tudo bom. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Até o próximo episódio. Você pode conferir esse episódio no YouTube e no nosso Instagram, @Rádio Monte Carlo FM. E também vai passar em nossa programação às 9 da manhã, às 16 horas e também às 19 horas. Muito obrigada e até a próxima.